Olá! O grupo composto por César Frazão, Giovanni Oliveira, Thiago Cardoso e Yuri Diogo, todos alunos do curso de Engenharia de Controle e Automação pelo Instituto Federal de São Paulo, na disciplina de Gestão da Produção, apresentam a gestão de pessoas, formação de equipe, ética, relações étnico-raciais e culturais. O que é gestão de pessoas? Gestão de pessoas é um conjunto de técnicas que tem como objetivo o desenvolvimento do capital humano nas organizações. Ou seja, a gestão de pessoas é um processo que visa melhorar o desempenho dos colaboradores da empresa. Os objetivos da gestão estratégica de pessoas envolvem, primeiramente, apoiar a organização no alcance de suas metas, desenvolvendo e implementando ações dos recursos humanos integrados com a estratégia de negócios. Contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de alto desempenho. Garantir que a organização tenha as pessoas talentosas, qualificadas e engajadas no que precisa. Criar uma relação de emprego positivo entre a gerência e os funcionários com um clima de confiança mútua. E, por fim, incentivar a aplicação de uma abordagem ética à gestão de pessoas. A diferença entre RH e gestão de pessoas. O RH ele consiste em suas ações em ações de melhoria de desempenho, recrutamento e seleção, retenção de profissionais, desenvolvimento de planos de carreira, organização e processo de cargos e funções e avaliação de desempenho, enquanto que a gestão de pessoas ela consiste em ações de engajamento, desenvolvimento e motivação de equipes, melhoria do clima organizacional, manter uma cultura de comunicação e feedback constante, identificação e desenvolvimento de novas lideranças. Aqui vale ressaltar um parênteses, por exemplo, de uma maneira simplória, explicar cada um deles. O RH ele se visa no recrutamento, na seleção, admissão e demissão de funcionários, bem como emissão de documentos como plano de férias, recebimento de pagamento e cronometragem de bater o ponto, entrada e saída. Enquanto que a gestão de pessoas ela consiste em motivar a sua equipe, seja por treinamentos, por reuniões ou com política de feedback. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, semestralmente a gente tem um feedback constante com o funcionário, de uma maneira hierárquica, do maior nível para o menor nível, onde o gestor, o gerente da área ou do setor, ele fala com o seu colaborador, falando um feedback de como foi o semestre daquele funcionário. Ainda é um feedback unidirecional, da gestão maior para menor, mas porém tem uma medida para implementar um futuro feedback 360, que sendo dos dois lados, de cima para baixo como de baixo para cima na hierarquia. Bom, os pilares da gestão de pessoas consistem, primeiramente, na motivação, motivar seus funcionários. Segundo, para ter uma motivação é necessário ter uma boa comunicação entre todos os funcionários e colaboradores, sendo mesmo de maneira hierárquica como de maneira não hierárquica. Se você tem uma motivação e uma boa comunicação, você consegue estabelecer um trabalho em equipe fundamental e muito melhor. E com uma motivação, comunicação e um trabalho de equipe bem fundamentado, você começa a ter um conhecimento e uma competência técnica melhor na atividade que você está desempenhando. Nisso, você começa a desenvolver treinamentos e desenvolvimento no seu setor e na sua companhia, fazendo com que o atingimento de metas e prazos sejam melhores e eficazes. Bom, e a motivação? Quais são os pilares da motivação? Primeiramente, é necessário conhecer seus colaboradores, a característica de cada um. Alguns colaboradores são mais rápidos numa atividade do que outros. Outros têm um perfil um pouco mais administrativo, enquanto alguns apresentam um operacional maior. Valorizar a meritocracia. Às vezes um funcionário ele se dispõe muito mais pela empresa do que um outro. E na hora de valorizar, você tem que reconhecer a importância daquele colaborador. É necessário estabelecer metas, por exemplo, uma meta de produção, que a sua equipe saiba o quanto você precisa atingir naquela determinada produção ou atividade. Investir no processo seletivo. Às vezes você investindo um pouco mais no seu processo, você acaba adquirindo funcionários um pouco mais qualificados para a vaga. Praticar a igualdade de condições. Aqui cabe um exemplo. Trabalhe num setor que é necessário o uso obrigatório de EPIs. E se você pega um funcionário que não está usando adequadamente o seu EPI, e às vezes é um funcionário não muito bom, você aplica para ele uma advertência. Porém, se você identifica um funcionário muito bom seu que também está sem EPI, é necessário também aplicar para ele uma advertência, de modo a manter a igualdade no setor e nas condições, e fornecer feedbacks contínuos. Como eu falei, eu tenho um feedback semestral na minha empresa, porém durante o semestre, vários outros pequenos feedbacks vão sendo dados ao colaborador, sendo eles, às vezes positivos ou até mesmo negativos, de uma atividade que ele fez não muito bem empenhada. A comunicação, um dos pilares fundamentais para a gestão de pessoas.
É necessário sempre ter uma segurança no que você está falando, respeito entre o colaborador, transparência no assunto abordado e uma liberdade para falar com ele. E aqui uma ressalva sobre pelo grupo. Profissionais querem ser ouvidos por seus gestores e, quando eles se sentem sem voz, tendem a também ficar desmotivados. Neste pilar, o gestor deve destacar o que há de melhor em cada um de seus profissionais e ir além, conscientizando seus talentos de que, em equipe, eles são muito melhores. Portanto, é preciso fortalecer a integração entre os membros do time para que se estabeleçam relações de parceria e crescimento entre si. Compreender que o trabalho coletivo pode render melhores resultados gera nos participantes uma agradável certeza de dever cumprido. Bons líderes são a base de uma equipe de alta performance, e o time de talentos vai trabalhar mais motivado e engajado se for liderado por alguém que possa ser espelhado. Para isso, a capacitação de um líder vai muito além das habilidades técnicas. Deve-se valorizar também soft skills, como uma boa comunicação, relacionamento interpessoal e, sobretudo, um olhar humanizado sobre a equipe. Ainda, incentivar a colaboração é também uma forma de potencializar a confiança entre os talentos e para com seus líderes. Os profissionais se sentem mais livres para dar opiniões e ideias. Isso impacta diretamente na inovação e capacitação. A cooperação é a palavra de ordem nas empresas que se destacam no mercado. É preciso evitar ter uma visão focada apenas na competição para criar um ambiente mais colaborativo, o que é mais saudável para o clima na empresa. A cultura do conhecimento deve ser cultivada pelo gestor, que incentiva seus talentos a buscarem desenvolver-se tecnicamente e intelectualmente de forma contínua. O conhecimento desperta a curiosidade e, na sequência, maior interesse em executar tarefas que não existiam antes na rotina. Cada profissional tem algo a aprender e a ensinar. Muitos desconhecem algumas capacidades que podem ser utilizadas a favor da empresa e deixam de investir no autoconhecimento. Percebendo isso, a gestão de pessoas será bastante eficiente se souber agrupar e canalizar as características individuais mais marcantes, propondo uma ação coletiva e colaborativa em benefício da empresa. Equipes de alta performance estão constantemente participando de treinamentos por meio de cursos online ou gamificação, que produzem tantos resultados quanto os presenciais, com a vantagem de serem realizados conforme o tempo disponível do funcionário. Hoje, a valorização do capital humano é responsável pelo sucesso do negócio, e essa afirmação deve ser praticada principalmente pelo gestor, que precisa enxergar a necessidade de criar um ambiente produtivo e com qualidade de vida, onde as pessoas se sintam felizes e realizadas a exercerem suas funções. Quando se fala em ambiente de negócios, é preciso ter em mente que existem vários tipos de liderança. É importante entender qual é o seu estilo de liderança e como ela pode beneficiar ou prejudicar a empresa. Aqui vão alguns tipos de líderes. O líder autocrático é o clássico chefe. Ele é quem toma todas as decisões e sua equipe apenas segue seu comando. Os líderes democráticos são fãs da participação da sua equipe, eles gostam de receber sugestões. O líder liberal segue um tipo de liderança mais voltada para a delegação de tarefas, pois ele entende que sua equipe já é mais madura. O líder coach ele é concentrado em desenvolver o potencial da equipe e instigar os funcionários a se aperfeiçoarem no ambiente corporativo. O líder técnico ele é respeitado pela sua equipe, pois trabalha de modo técnico, conhecendo exatamente o que cada colaborador faz e tem potencial de fazer. Por fim, o líder motivador. Ele é capaz de inspirar os profissionais em busca de um objetivo comum, visto que seu trabalho é pautado pelo apelo emocional. Como pode ver, existem vários tipos de liderança, e todos eles têm vantagens e desvantagens. Então, a melhor forma de gerir pessoas vai depender das suas habilidades, da maturidade da equipe e da flexibilidade da empresa. Você sabe a diferença entre o chefe e o líder? De início, as pessoas têm a mania de confundir os dois, às vezes por falta de experiência ou até mesmo falta de tato. Sem contar que um líder pode ser um chefe, mas um chefe não pode ser um líder. Aqui estão as principais diferenças entre ser um chefe e um líder.
O chefe tem a tendência a comandar pessoas, impor ordens e ser autoritário. Também é conhecido por centralizar o poder e pensar apenas nos resultados e lucros. O líder, por sua vez, conduz as pessoas e as inspira. É conhecido por ser motivador de sua equipe, mostrando a direção que devem seguir e, mais importante, ir junto. Aqui estão as 10 principais características de um bom líder. Eles inspiram pessoas, têm ética, capacidade de tomar decisões, identificar e desenvolver talentos, influenciar os outros, têm comunicação, saber ouvir, entre outros. Outro aspecto que deve se levar em conta ao se formar equipes são as gerações dos funcionários. Então, existem diversas gerações que têm a ver com a idade das pessoas. Um dos nomes que podemos dar às gerações são geração Z, que é de 15 a 20 anos, geração Y, de 21 a 34 anos, geração X, de 35 a 49 anos, Baby Boomers, de 50 a 64 anos, e a geração silenciosa, para quem tem mais de 65 anos. Então aqui tem um breve exemplo de quais são as aspirações e o que cada geração tem de melhor. Por exemplo, a geração Z, ela tem um foco maior em ganhar dinheiro, ter uma carreira gratificante. Já a geração Y tinha um foco maior em ficar em forma, estar saudável e ganhar dinheiro. A geração X, ficar em forma e passar mais tempo com a família, assim como as anteriores a ela. O que identifica cada geração? Bom, na geração Z temos que são os critérios e seletivos, nativos digitais, autodidatas online, ou seja, a geração da tecnologia. Na geração Y temos que a cultura de interatividade, tendência à mobilidade no trabalho, reivindicativos e com grande consciência social. Já na geração X, mente aberta para a diversidade, cidadãos do mundo competitivos. Baby Boomers, um pouco mais velhos, são a questão de grande dedicação ao trabalho, capacidade para fazer carreira e compromisso. E para os veteranos, aqueles que têm mais de 60 anos, grande experiência, fidelidade com a empresa, valorizam o sacrifício. Aqui tem um exemplo de liderança para cada geração. Então, na geração Z, que é de 95 a 2010, cada fonte acaba descrevendo uma idade ou um tempo para cada geração, mas a faixa é a mesma, a faixa de idade. Então, para a geração Z, temos que o estilo de liderança são os capacitadores, ou seja, eles capacitam a equipe para serem autolideradas, digamos. Os millennials, que é a geração de 1980 a 1995, eles são os guias, ou seja, eles guiam as equipes, delegam mais atividades. A geração X, de 60 a 80, são coordenadores. Os baby boomers, da década de 40 até 60, são direcionadores. E a geração alfa, que é a mais nova, a partir de 2010, eles são inspiradores, ou seja, eles trabalham mais naquele quesito de inspirar as pessoas. Formação de equipes. Um pouco sobre a diversidade nas equipes agora. O desenvolvimento dos negócios e o sucesso de uma empresa estão diretamente relacionados com a forma com a qual ela trata as pessoas, seja seu público interno ou externo. Abraçar diversas opiniões e perspectivas de todos os tipos de pessoas é, antes de qualquer outra coisa, uma demonstração de respeito e dignidade. Ou seja, quando você tem uma equipe diversa, você abraça diversas opiniões, diversos pontos de vista, você está demonstrando não só respeito com a sua equipe, mas também com o seu público. Porque toda empresa ela vende não só para um tipo de etnia ou só um tipo de sexualidade, ela vende para o ser humano, para a diversidade em si. O ambiente de trabalho, onde todos os funcionários convivem com informações e pontos de vista diferentes, é mais rico culturalmente e mais parecido com a sociedade em que vivemos. A diversidade pode ser considerada vital para uma empresa, desde que se entenda que ela é capaz de ampliar a oportunidade de conquistar uma mão de obra mais qualificada, com vantagem competitiva e melhores resultados. Como eu tinha dito, quanto mais diversa a equipe, mais pontos de vista diferentes e uma conclusão melhor a equipe consegue chegar. Porque não tem só uma linha de raciocínio, mas diversas linhas de raciocínio. E essa diversidade de raciocínio é trazida pela diversidade de cultura.
acompanhamento do time. Então, existem meios de você formar seu time e depois acompanhar o desenvolvimento dele. O feedback é uma dessas ferramentas. Essa ferramenta é excelente, em que você pode dar feedback tanto para uma pessoa, quanto para um projeto, quanto para uma ideia. É uma forma de avaliação de um funcionário. Então eu vou dar o exemplo da empresa onde eu estagio. A cada um ano a gente tem um feedback, é um feedback bem completo. A gente fica mais de horas com o nosso gestor imediato, onde ele faz a avaliação do nosso desempenho técnico, nosso desempenho pessoal, no quesito de soft skills, o que a gente podia melhorar, o que a gente é bom. E ele dá todo o ponto de vista sobre a pessoa com que ele trabalha e sobre o profissional com que ele trabalha. É uma forma excelente de acompanhamento do time. Plano de carreira. Entender as ambições dos colaboradores e prever rotatividades da equipe é crucial para uma empresa. Ou seja, além do feedback, de você mostrar para o funcionário que você está preocupado com ele, que é uma forma de gestão, e além disso conhecer as aspirações dele, você também tem que aprofundar esse conhecimento de aspiração, tentando entender qual que são as ambições do seu funcionário. Se ele tem um plano de carreira já pré-programado na mente dele, na onde ele quer chegar, ou se ele quer estagnar naquele cargo mesmo. Entender um pouco mais sobre o seu time para que você e a sua equipe não fiquem na mão de uma hora para outra, né? Uma pessoa acha uma vaga um pouco melhor, um cargo acima do que ela está hoje em dia, para onde ela quer ir, e acaba te deixando. Então você ter um plano de carreira na sua própria equipe e entender as ambições dos seus funcionários permite que exista menos evasão no seu time e com isso uma melhor gestão das pessoas. Meu nome é Thiago Cardoso e agora a gente vai dar continuidade ao acompanhamento do time. Agora a gente vai falar sobre a parte comportamental e emocional. Bom, manter os processos funcionando bem na corporação é fundamental para obter os bons resultados. Nesse contexto, também é muito importante a gente dedicar uma atenção especial ao fator humano do empreendimento. Afinal, as engrenagens do negócio só funcionam com a ação dos colaboradores. Por isso, a psicologia organizacional é um dos meios mais utilizados para favorecer uma boa gestão dos colaboradores e para promover mais qualidade de vida no meio laboral. Isso permite que os funcionários trabalhem bem e favorece a produtividade e satisfação na própria companhia. Agora, falando sobre a falta de ética dentro do acompanhamento de time nas empresas, a gente tem o seguinte: a falta de ética pode se manifestar de diversas formas. Dentre elas, o assédio físico acaba se manifestando como uma conduta de importunação recorrente e maliciosa, explícita ou não, com segundos interesses ou conotações. Isso deve ser denunciado ou compartilhado com pessoas de confiança para se obter ajuda. Tá? Além disso, o assédio psicológico pode acontecer em exageros nos julgamentos e erros dos subordinados, divulgação de informações falsas ou negativas sobre um colaborador, controle excessivo, entre outros casos. Por isso, pode-se reagir com um tom mais rude, demonstrando uma postura diante da situação, ou conseguindo provas que evidenciem esse assédio, ou ainda denunciar o assediador às instâncias legais. Ok? Uma outra maneira de falta de ética que a gente tem nas empresas é a corrupção. E, para combater, existe o sistema de compliance, que proporciona maior segurança para a atuação da empresa e minimiza os riscos dessas instituições, garantindo que os colaboradores estão em conformidade com as políticas da empresa, os requisitos, a governança, a regulamentação interna, entre outros. Por isso, todos os funcionários passam por auditorias e controles periodicamente, de acordo com os requisitos da empresa para manter essa empresa segura e as suas operações também. E por fim, a gente tem a ouvidoria. Tá? A ouvidoria ela serve como um ótimo canal de comunicação para que os colaboradores relatem sugestões, elogios, reclamações, denúncias ou até solicitações.
Em grandes empresas, as ouvidorias buscam sempre tornar o relato anônimo e tomar uma ação o quanto antes para solucionar o problema do funcionário. No entanto, em empresas menores, podem existir alguns pontos focais que atuam nessa frente de proporcionar melhorias na empresa, frente a algum relato, tá? Podendo ser o próprio dono da empresa ou algum conselheiro. Tá? Então, em suma, podemos extrair desse seminário lições importantíssimas para a nossa futura carreira no mercado de trabalho e também como futuros líderes, né? Sempre é necessário dar valor às pessoas que envolvem e tomam conta do negócio. Isso é gestão de pessoas e cabe aos líderes reconhecerem e trazerem cada vez mais talentos para colaborar com a empresa de acordo com a cultura e os objetivos dela. E essa gestão de pessoas só é bem-sucedida quando as pessoas são motivadas, capacitadas, provocadas a se comunicarem cada vez mais, incentivadas a serem colaborativos na realidade um com os outros e se sentirem incluídas na diversidade da equipe. Isso agrega um valor ao time no trabalho, mas também na vida de cada um deles. Ok? Então, por isso, o organismo chamado empresa depende de uma ótima gestão de pessoas. Pessoas que geram valor para a empresa, tornando-a competitiva, disruptiva e robusta. E isso alinhado com uma boa liderança que investe em seus profissionais e também nas pessoas que são, com ética e respeito, são os segredos para o sucesso das empresas e de todos os envolvidos. Ok? Então, muito obrigado pela atenção de todos e estamos aqui disponível para as dúvidas caso vocês tenham, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.